Mas eu queria saber o seguinte, doutor Fabiano. O presidente Lula, ele é meio que um dos padrinhos dos BRICS. Ele sempre teve uma posição, o Lula sempre teve uma posição a favor do Sul Global, né? Sempre teve uma posição assim de uma via mais independente nas relações internacionais. Mas a gente tem visto uns casos aí, a Ucrânia não, a Ucrânia ele traçou uma linha vermelha, Gaza também ele foi muito bem, eu acho que o governo teve uma posição muito boa com relação a Gaza, mas já na Venezuela a gente começa a ver que deu uma claudicada. E a posição do Brasil nos BRICS, eu vi uma entrevista do senhor no fórum com o Mauro Lopes, achei muito boa, e o senhor colocou algumas coisas interessantes também, né, com relação assim à dubiedade do Brasil com relação aos BRICS. Eu queria saber o seguinte, o que foi que mudou? Mudou o mundo, mudou o Lula, mudou os BRICS, tá? Mas como é que tá? Por que a gente está nessa posição agora que não é nem barro, é meio barro e meio tijolo? E o nosso público aqui fica confuso. Eu vejo nas minhas redes sociais, o pessoal me manda e-mail, etc. Mas o que está acontecendo com o Brasil? Eu queria ver do senhor como é que o senhor está vendo essa posição aí do governo, que é uma posição meio complicada, para dizer o mínimo, né? Bom, vamos lá. Então, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, aquela que eu gostaria de ter uma resposta clara e precisa. Assim, o que eu posso fazer é tentar refletir com vocês sobre alguns aspectos que eu vejo que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, o mundo mudou muito. Os 2 primeiros mandatos do presidente Lula eram mandatos em que havia espaço para o Brasil ter uma política externa que fosse uma política externa que propunha algo novo sem incomodar os interesses do nosso vizinho do norte, Estados Unidos. Os americanos não estavam olhando para a região, e isso era um fato. Eles estavam envolvidos com outras questões, principalmente no Iraque e no Afeganistão, e eles não estavam se preocupando com aquilo que em geopolítica muitas vezes a gente fala, infelizmente, que é o quintal deles, né? Então, nós tínhamos essa situação, e aí era possível que o Brasil pudesse avançar em parcerias com a Rússia e com a China para forçar os Estados Unidos e os países europeus a considerarem o Brasil como um ator legítimo, principalmente na questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, esse é um ponto. Naquele momento, dava para fazer isso confortavelmente, sem se indispor com o grande hegemona aqui do Norte. Hoje já não dá mais. Porque hoje, como vocês mencionaram, nós estamos vivendo a intensificação de conflitos que estão mostrando cada vez mais que a lógica de haver uma espécie de potência regional que estabiliza a sua região não funciona. Quem ia imaginar que a Ucrânia, depois de 2 anos em conflito com a Rússia, iria adentrar o território da Rússia e fazer com que a Rússia evacuasse mais de 120 mil pessoas das regiões que estão sendo ocupadas? Vai ser uma coisa breve, não vai durar muito, mas está sendo ocupada agora, com todo o apoio do Ocidente. Quem iria imaginar que os países ocidentais iriam armar tanto a Ucrânia para lutar contra uma potência nuclear? E uma das maiores potências militares do planeta. Justo na Ucrânia, que tem uma relação de interpenetração com a Rússia de milênios. Ninguém imaginava isso. Agora, se a gente olha para o mundo hoje e vê isso, a gente tem que pensar o que está acontecendo na nossa região. Também está acontecendo isso. Só que está acontecendo às avessas. Quem vai garantir o regime do Maduro na Venezuela? A Rússia e a China. Isso está muito claro. Tanto por questões econômicas, que a China tem na Venezuela, quanto por questões militares, que a Rússia tem na Venezuela. E mais, o interesse que a Rússia tem de mostrar para os Estados Unidos que eles não podem fazer o que eles estão fazendo na Ucrânia impunemente. Agora, como é que você vai explicar para a diplomacia brasileira que é importante que a Rússia e que a China sejam partícipes num processo de negociação, seja ele qual for, envolvendo a Venezuela, se o Brasil ainda se agarra num preceito, para mim, ultrapassado, de que o Brasil não pode deixar nenhuma potência extra-regional entrar aqui e o Brasil vai negociar com os Estados Unidos.
Não cabe mais isso. Então, teve uma curiosidade, eu assisti essa semana que teve o convite que o nosso assessor especial da presidência, Celso Amorim, recebeu para ir no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, para falar sobre a crise na Venezuela, a visita dele. Em nenhum momento ele cita a Rússia e cita a China, mas em várias passagens ele faz questão de deixar bem claro para os nossos senadores que o Brasil está alinhado com os Estados Unidos. E que o Brasil tem se consultado com os Estados Unidos, inclusive que os Estados Unidos têm pedido a opinião do Brasil. E aí ele cita, inclusive, outras lideranças, como o presidente da França, como o primeiro-ministro do Reino Unido e os Estados Unidos. Parece que o mundo ainda é o mundo de muitos anos atrás, não é o mundo que a gente está vivendo hoje. Porque não vai adiantar. Essa negociação tinha que ter sido feita antes. Tinha que ter sido feito antes de haver um plebiscito na Venezuela para tratar da questão de Essequibo, o referendo. Isso deveria ter sido negociado antes e o Brasil precisaria ter utilizado a sua proximidade com Rússia e com China para sentar numa mesa e conversar com Maduro sobre, será que vale fazer isso aqui na região? Não sei se isso foi feito, não sei se houve a tentativa de fazer. O que eu posso afirmar para vocês com certeza é que a Venezuela fez. Uma semana antes do referendo, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela estava na Rússia e depois foi para a China. então, e aí como é que vai ser? Se nós estamos no agrupamento BRICS, temos esses dois parceiros que são muito importantes e têm interesses aqui na América do Sul, têm contato muito próximo com a Venezuela, e nós não vamos conversar com eles sobre isso? Não me parece que é. E aí nós estamos pressupondo que tem condomínios, né? Alguns países controlam algumas regiões. Não me parece. Não parece ser esse o mundo de hoje. Não vou dizer para vocês que eu acho que o Brasil tem que ser assertivo, ou tem que, sei lá, trazer a Rússia e a China para dentro da Venezuela, mas a gente precisa ter uma abertura para pensar diferente sobre os desafios que o mundo nos impõe hoje. Assistindo a fala do nosso assessor da presidência, que foi enviado pelo presidente Lula para a Venezuela, falando com o Sérgio Moro, falando com a antiga ministra da Agricultura, falando com todos os senadores de oposição ao governo Lula, eu vi muita concordância. Eu achei isso estranho. E não digo que não deva haver, é bom para o Brasil que haja concordância em questões de política externa e de defesa entre as forças políticas diferentes. Mas, inclusive, eu vi senadores do PT reproduzindo as mesmas críticas dos senadores da oposição à Venezuela.